Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo o homem disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. A primeira coisa que podemos aprender nesse texto, como ele bem começa dizendo que um doutor da lei, um conhecedor, em algumas versões bíblicas tem intérprete da lei. O que nós podemos aprender é que só o conhecimento da vontade de Deus por si só não é o suficiente. Este homem conhecia a vontade de Deus, conhecia a lei de Deus, mas Jesus diz: faze isto e viverás. Ele não cumpria a palavra de Deus. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. De nada adianta conhecermos toda a Bíblia se não colocarmos ela em prática em nossas vidas. Continuando o texto, no versículo 29, diz que o homem, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? A partir daqui, Jesus começa a contar uma parábola bastante conhecida, e ele passa a mostrar para aquele homem duas coisas muito importantes, e para nós também. A primeira coisa que Jesus vai mostrar para aquele homem é que o nosso próximo nem sempre é alguém tão próximo. Normalmente, quando falamos em amar o nosso próximo, vem em nossa mente nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos da igreja. Tudo bem, são nossos próximos, mas também são as demais pessoas que estão ao nosso redor, que estão por aí na sociedade, que muitas vezes sequer conhecemos. Mas Jesus também vai mostrar para aquele homem, a partir do versículo 30, três formas de relacionamentos que há entre as pessoas, ou três formas que nós podemos nos relacionar com outras pessoas, com o nosso próximo. A primeira forma de relacionamento está no versículo 30. Acompanhe comigo a leitura. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Que forma de relacionamento é essa? Nós podemos ver, em primeiro lugar, pessoas que se relacionam desta forma com outras pessoas. Em primeiro lugar, são pessoas ingratas para com Deus. São pessoas que não reconhecem o que Deus tem feito em suas vidas. Ao contrário, eles só conseguem perceber o que tem acontecido na vida do outro. Não para se alegrar com o outro, mas para sugar com inveja, por querer aquilo que o outro conseguiu adquirir. A ingratidão diante de Deus nos leva a um outro sentimento nocivo, que é a inveja. E a exemplo desses salteadores, esse tipo de pessoa, eles não medem esforços para atingir os seus objetivos. A exemplo desses salteadores, eles não se preocupam em como a outra pessoa vai ficar. O importante é eles conseguirem aquilo
que eles querem. A filosofia destas pessoas é: aquilo que é seu é meu. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 15, diz que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. E que essas três, a sanguessuga e suas duas filhas, nunca se fartam. Pessoas ingratas em relação a Deus só conseguem enxergar a prosperidade do outro, só conseguem se aproximar com o intuito de sugar aquilo que o outro tem conseguido na vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos estar sempre orando e vigiando. Em primeiro lugar, para que não nos tornemos pessoas assim, ingratas, que não reconhecemos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Precisamos estar vigiando e orando para que Deus nos proteja de pessoas assim, sanguessugas. Precisamos estar vigiando e orando para que possamos ajudar pessoas assim a mudarem a sua forma de relacionamento uns para com os outros. A segunda forma de relacionamento que Deus mostra para aquele homem e para nós está no versículo 31 e 32. Diz assim, acompanhem comigo o texto: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo aquele homem necessitado, que estava quase morto no chão, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Jesus usa duas pessoas religiosas daquela época. Talvez se fosse no nosso tempo de hoje, Jesus estaria usando cristãos do meio da sua igreja. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento egoísta, de pessoas que já conseguiram chegar ao seu lugar. Pouco importa a necessidade do outro. Talvez aquele sacerdote e o levita, se você observar no final dos dois versículos, tem uma frase em comum. Os dois viram aquele homem necessitado, mas não se importaram com isso. Talvez nós, muitas vezes, estejamos sendo egoístas com aquilo que temos recebido de Deus. Nós temos recebido de Deus a salvação em Cristo Jesus. Amém. E quantos vizinhos nossos, colegas de escola, de faculdade, de trabalho, estão indo para o inferno porque nós não compartilhamos a salvação que temos em Cristo Jesus? Quantos irmãos nossos têm faltado aos cultos e nós sequer temos telefonado, sequer temos feito uma visita para saber como está o irmão? Em outras palavras, é como se estivéssemos dizendo: eu já estou salvo em Cristo, quem quiser que procure a sua salvação também. Às vezes pensamos que pecado comete apenas aquele salteador que espancou, que roubou, que machucou aquele homem. Mas Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 17, ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Talvez falta fazermos uma pergunta para nós mesmos: qual a razão que Deus tem nos abençoado? E eu não sei, irmão, como está a sua vida, quais são os problemas que você tem enfrentado, mas eu posso dizer que você tem motivos para agradecer a Deus.
Às vezes nós já acordamos e sequer agradecemos a Deus porque estamos vivos. Só lembramos da vida daquela outra pessoa que está bem. E não falo apenas de bens materiais, não. Faz parte os bens materiais. Normalmente, para essas pessoas ingratas, pessoas egoístas, aquilo que Deus tem lhe dado são apenas para o seu uso. Esta pessoa não compreendeu o motivo pelo qual Deus tem derramado em sua vida bênçãos, como foi lido hoje, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E muitas vezes nós precisamos estar atentos em relação a isso e nos perguntarmos: por que será que Deus tem me abençoado? Será que dentre os 7 bilhões de habitantes da terra eu sou merecedor? Será porque eu sou filho de Deus, Deus tem obrigação de me abençoar? Eu vou lhe dar 3 motivos, 3 razões porque Deus tem lhe abençoado, tem nos abençoado. A primeira razão que Deus tem nos abençoado é para que Ele seja glorificado. É para que reconheçamos que tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Deus. E o primeiro gesto de agradecimento que podemos fazer em relação a Deus é a nossa fidelidade nas nossas ofertas, das primícias do que Deus tem nos dado. A segunda razão por que Deus tem nos abençoado é porque Deus nos ama e Deus quer o nosso bem. Deus quer que sempre estejamos bem. E a terceira razão por que Deus tem nos abençoado, para que através de nós outras pessoas também sejam abençoadas e possam glorificar a Deus através de nossas vidas, através do que Deus tem feito por cada um de nós. 3 razões, e não me entendam mal, não podemos quebrar esta corrente, porque ela não tem começo e nem fim. Deus nos abençoa para que Ele seja glorificado, porque Ele nos ama, para que através de nós outras pessoas sejam abençoadas e possam glorificar também a Deus. O inverso também é o contrário, quando nós quebramos esse ciclo, seja na primeira situação, na primeira forma de relacionamento, através da ingratidão, quando não reconhecemos o que Deus tem nos dado, porque só temos olhos para ver o que Deus tem dado para as outras pessoas, para os irmãos, e não para nos alegrarmos com Ele, mas para querer aquilo que eles têm. Se Deus tem me abençoado com dons, mas meus dons são tão pequenos, tão insignificantes, eu quero ter o dom daquele outro irmão. Aquele sim é que é um dom verdadeiro. Se Deus tem nos abençoado com um ministério, mas o meu ministério é tão pequeno, eu quero mesmo é o ministério que aquele irmão está servindo. Aquele é melhor, aquele é maior. A casa que eu moro é tão pequena, feia. Boa é a casa do irmão, boa é a casa de fulano, o transporte, e por aí vai. A inveja é como sanguessuga, ele nunca se farta. E precisamos estar atentos, como filhos de Deus, para que não caiamos nessa armadilha. Deus tem nos abençoado para que possamos abençoar a vida dos outros. Se Deus tem nos dado conhecimento, esse conhecimento que Deus tem nos dado não é para sermos uma Bíblia ambulante, é para compartilharmos, para que Deus seja glorificado, para que o reino de Deus cresça. Se Deus tem nos abençoado com bens materiais,
é para a glória de Deus, é para o nosso bem, mas é que para outras pessoas também possam ser abençoadas. Agora, precisamos estar orando e vigiando, porque no meio da sociedade em que vivemos, existe pessoas sanguessugas, e precisamos ter cuidado, orar e pedir sabedoria a Deus para que a nossa ajuda seja realmente para alguém que esteja precisando. Como está o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo e com as outras pessoas? Será que nós temos sido sanguessugas? Será que nós temos sido egoístas? Deus mostra a partir do versículo 32 uma outra forma de relacionamento que há entre as pessoas. Diz assim a partir do versículo 32: e de igual modo também versículo 33: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Veja que a mesma coisa que aconteceu com o sacerdote e com o levita, aconteceu também com o samaritano. Ele viu aquele homem necessitado. E ele também tinha compromisso. Ele estava indo de viagem, mas ele sacrificou o seu tempo para ajudar aquele homem. Ele moveu-se de íntima compaixão. Lembra-se desse sentimento? É o mesmo sentimento de Jesus, quando viu aquela multidão dispersa, como ovelhas que não têm pastor. A compaixão é um sentimento que nos leva a querer estar próximo, a querer ajudar. Enquanto o ingrato e o invejoso, ele diz sempre: o que vocês podem fazer por mim? O egoísta, ele diz: o que eu posso fazer por mim mesmo? O cristão, ele deve dizer: o que eu posso fazer para ajudar? Continuando no versículo 34: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Que tipo de relacionamento nós estamos tendo com o nosso próximo, com os nossos irmãos? Deus tem nos abençoado todos os dias. Talvez nós não estejamos conseguindo ver as bênçãos de Deus em nossas vidas, mas eu não tenho medo de errar. Por pior que esteja a sua situação, a minha situação, nós temos motivos para agradecer a Deus. Não só para agradecer a Deus, mas para proclamar o que Deus tem feito em nossas vidas. E Deus tem nos abençoado, não apenas para que sejamos uma bênção, mas para que esta bênção possa alcançar outras pessoas que estão ao nosso redor. Para que Deus seja glorificado, seja conhecido a outras pessoas. Veja que este homem, o samaritano, ele sacrificou o seu tempo, ele ia de viagem, mas decidiu parar e ajudar aquele irmão. Trazendo para nós, quanto do nosso tempo nós temos sacrificado para dar um telefonema para o irmão, para fazer uma visita, para saber: irmão, hoje você não esteve no culto, sentimos a tua falta. Talvez o medo do irmão dizer que está precisando de ajuda, e nós temos ou tenhamos a obrigação de ajudar. Certa vez alguém disse que os irmãos andam se esquivando tanto que só dizem: irmão, a paz do Senhor, mas não perguntam mais nem como está a vida do irmão, para não se comprometer. Mas, irmão, nós somos família.
Deus tem nos chamado para sermos em Cristo Jesus. E aonde eu tenho falhado, eu posso ser ajudado pelo irmão. Assim como aonde o irmão tem falhado, eu posso estar ajudando o irmão. Aquilo que Deus tem nos dado, não é só para nós. É para a glória de Deus, é para nos abençoar, mas é para ser compartilhado com aqueles que realmente necessitam. Aquele homem cuidou das necessidades do outro, deixou à disposição o seu transporte para ajudar aquele outro. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 e 2, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, Deus a tira. Quando nós impedimos o ciclo natural das bênçãos de Deus, pode acontecer conosco. Quando não reconhecemos o que Deus tem feito, ou, embora reconheçamos o que Deus tem feito em nossa vida, mas só ficamos nos enchendo daquilo que Deus tem nos dado. Que fruto nós estamos dando? Nós estamos, na verdade, impedindo que as bênçãos de Deus alcancem as outras pessoas. Continuando no versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 15, Jesus continua dizendo: e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Meu irmão, não tenha medo de compartilhar o que Deus tem lhe dado, porque as bênçãos de Deus não têm limite. E este ciclo natural de que Deus tem nos dado, para a glória dele, para o nosso bem e para abençoar a vida do outro, esse ciclo não para. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, ele diz que se quando éramos inimigos de Deus, Deus deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Imagine o que Deus não é capaz de fazer hoje, que somos seus filhos em Cristo Jesus. Que possamos todos os dias vigiar e orar, e refletirmos naquilo que Deus tem nos dado, como nós temos nos relacionados com Deus e com o nosso próximo. Que possamos nos autoavaliarmos todos os dias, para vermos se estamos sendo verdadeiramente um canal de bênçãos na vida uns dos outros, na vida do nosso próximo, que nem sempre é alguém tão próximo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a refletirmos e aplicarmos a sua palavra em nossas vidas.